Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre os 12 apóstolos. Nos estudos anteriores, depois de uma introdução, nós estudamos o apóstolo Pedro, depois estudamos André, Tiago e agora propomos-nos estudar o apóstolo João. João é um dos maiores exemplos daquilo que o Evangelho pode fazer. Não somente salvar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também o poder para transformar. Ele, juntamente com o seu irmão Tiago, era chamado filho do trovão, devido ao seu caráter impetuoso, intempestivo. E, na verdade, nós já consideramos algumas situações em relação ao seu irmão, situações vividas juntamente com João, que partilhava e afinava pelo mesmo diapasão. Então, nós podemos dizer que João era um homem de caráter explosivo. E nós vemos isso quando a recusa dos samaritanos em receber Jesus e a sua comitiva, João e o irmão pediram autorização ao Senhor Jesus para que eles clamassem e orassem e fizessem descer fogo do céu para consumir o povo daquela aldeia. Também sabemos que no seu caráter havia ambição, mas uma ambição pautada pela deslealdade. Numa jogada de antecipação, juntamente com o seu irmão e a sua mãe, eles pediram a Jesus que um deles se assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. Isto causou depois desavenças, quesílias entre eles e os outros apóstolos. Mas ele também era intolerante, sectário. E nós vemos isso numa passagem em que a certa altura João vai ter com o Senhor Jesus e diz isto. João diz: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Era alguém que estava a fazer uma obra para Deus, expulsava demónios no nome do Senhor Jesus, não era por iniciativa dele, não era no seu próprio poder. Nós não sabemos o nome desse homem, mas sabemos que o seu ministério foi aprovado por Jesus, reprovado por João e provavelmente também por outros, mas João toma a liderança neste processo. É ele que vai ter com Jesus como que a demonstrar que tinha feito uma grande coisa em ter proibido aquele homem de expulsar demónios no nome do Senhor Jesus. E Jesus respondeu e disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Que belo princípio. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Este último versículo muitas vezes é lido e é considerado isoladamente. Se alguém, em nome de Cristo, der um simples copo de água fresca na qualidade de discípulo, será recompensado. E nós extrapolamos daqui, bem, que mesmo nas coisas pequenas, se formos fiéis no mínimo, sobre o muito seremos colocados. E haverá uma recompensa mesmo para aquela oferta de 2 moedas, se for feito sacrificialmente. Mas no contexto, há aqui uma verdade que é mais profunda do que essa. Então, o que o Senhor quer dizer é: se mesmo uma coisa pequena, como dar um copo de água, mas feita em seu nome, não ficará sem a sua recompensa, quanto mais alguém que em seu nome expulsar demónios. Aquilo que o Senhor aprovou e que iria recompensar abundantemente, estava a ser reprovado e proibido por João. Devido à sua intolerância, devido ao seu sectarismo. Mas houve transformação. E o Evangelho é isto. Não somente é salvação, mas também é mudança, também é transformação. É aquela ganha máxima proferida pelo Senhor Jesus: tu és, tu serás. E a transformação de vida é uma das maiores credenciais que hoje nós, como discípulos de Cristo, podemos apresentar para provar a veracidade do Evangelho. São credenciais
que mostram a realidade em efeitos práticos e visíveis nas nossas vidas daquilo que o Senhor poderá fazer em nós e através de nós. Aqueles que não leem a Bíblia podem ler a Bíblia nas nossas vidas, ser-nos uma carta escrita, conhecida e lida por todos os homens, usando a linguagem do apóstolo Paulo. E pela graça de Deus não nos faltam exemplos, que são, eu chamo os troféus da graça. E se Deus tem, e se o Senhor tem uma sala de troféus, e eu imagino que sim, quando nós pensamos em Hebreus capítulo 11, temos uma amostra disso, haverá na sua vitrina, acima de tudo, homens que foram uma coisa e depois passaram a ser outra. Simão, que se transformou em Pedro. Os Saulos de Tarso, que se transformaram em apóstolos. Igrejas que foram, apesar da sua debilidade, apesar da sua fraqueza, às vezes manquejando e tropeçando e até caindo, mas mesmo assim contendo nos seus membros homens, mulheres, jovens, que experimentaram e experimentam o poder transformador deste Evangelho. Por exemplo, a Igreja de Corinto, eu sei, vocês estão a pensar, podias ter escolhido um exemplo melhor, e não faltam exemplos melhores, sem dúvida. Mas, apesar de ser uma igreja com lacunas comportamentais, coisas que eram feitas ali e vividas reprováveis, nomeadamente contendas, invejas, etc. Mas há um pormenor que nós poderemos salientar. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja e diz: não vos enganeis, no capítulo 6 da primeira carta. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É uma lista terrível. Mas agora reparem, no versículo 11, o apóstolo escreve assim: tais fostes alguns de vós. Alguns de vós fostes isto. Mas agora. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vós fostes isto e agora não sois. Apesar de reparos que ele fez a esta igreja, havia ali pessoas que tinham experimentado este poder do Evangelho. E o apóstolo João também experimentou. Experimentou este poder em várias áreas. Por aquilo que nós sabemos e a história relata, ele foi o único apóstolo que não morreu como mártir. Morreu de velhice. E nós pensamos, ele foi poupado à dor. Sim e não. Se calhar até entre os 12 foi ele o que mais sofreu. Pensemos. No livro dos Atos, nos primeiros capítulos do livro dos Atos, nós vemos um crescimento. Apesar da perseguição, havia um crescimento tremendo da igreja. Muitos criam no Senhor e se convertiam ao Senhor. Era um período áureo, apesar dessa perseguição. E nós lemos, por exemplo, no capítulo 11, que Herodes, sobrinho de Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista, ele mandou prender alguns da igreja. E entre esses que tinham sido presos estava quem? Estava Tiago, o irmão de João. E no meio deste período áureo, até de uma certa euforia espiritual, João ouve a notícia que o seu irmão foi decapitado. E depois, ao longo dos anos, ele foi ouvindo e sendo surpreendido, impactado, sentindo a dor. Ouviu dizer que Pedro tinha sido crucificado, ouviu dizer que um outro tinha sido decapitado, e mortes indignas e cruéis, às vezes relacionadas com uma dor excruciante dos seus amigos, dos seus companheiros de luto, e com certeza que João soube o que era sofrer em relação a isso. Mas sabem, não há uma referência a essa dor, à murmuração, ao desânimo. Ele não faz qualquer referência a isso. Ele que era intempestivo, ele que era intolerante, mais tarde é conhecido como o apóstolo do amor,
aquele apóstolo a quem Jesus amava. Ele próprio escreveu isso, não citando o seu nome, porque se referia a ele mesmo. Ele fez outra coisa. Nas suas cartas, no Evangelho que ele escreveu nas suas cartas, ele fala, por exemplo, 45 vezes acerca da verdade e fala mais de 80 vezes sobre o amor. Não que ele abdicava dos seus princípios, dos seus valores, mas ele, com o tempo, ele deixou que o seu coração amolecesse. Amolecesse não naquele sentido de fraqueza, mas de amor fraternal. Ele é carinhoso, ele trata o povo de Deus como amados filhinhos. Ele exalta o amor de Deus, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. A certa altura ele diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos feitos filhos de Deus. Havia coisas que para ele eram inegociáveis. Aquele que nega o filho também nega o pai. Aí ele não abdicava dos seus princípios. Mas sabem, ele acaba bem. Morreu velho, mudado, sendo um testemunho vivo daquilo que a graça de Deus pode fazer na sua vida. Ele sabia que a verdade era importante e o amor não era menos importante. Se há coisas das quais, olhando para trás, eu me arrependo. É de algumas guerras, de algumas batalhas que eu travei. Se calhar, algumas até ganhei. Perdi algumas, se calhar ganhei algumas por pontos, outras porque é o técnico. Mas como é que eu explico que quando eu vencia assim, o desconforto, a tristeza na alma, porquê? Porque faltava o amor, o balanço, o equilíbrio entre a verdade, o amor, a verdade e a graça. As duas coisas que Jesus vivenciou juntas, porque a graça e a verdade vieram por Jesus. João, o apóstolo do amor, aquele que Jesus amava. Um troféu, um exemplo da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe.